Olá, bem-vindos e bem-vindas ao O Prazer é Todo Meu, um podcast sobre sexualidade, saúde e relações, onde se fala sobre aquilo que nós sabemos. Mas a pergunta é, será que sabemos? O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Durante muito tempo, a monogamia foi-nos apresentada como um modelo desejável e inevitável. E o casamento como destino. A exclusividade é prova de amor. E tudo o que foge a este guião é visto como falha, ameaça ou desvio. Em Portugal, por cada 100 casamentos oficializados, 33 terminam em divórcio. O número de casamentos está a diminuir, ao mesmo tempo que ganham terreno outros modelos de relação. Os dados oficiais sugerem que cerca de 25% das pessoas admite já ter tido um caso extraconjugal. E, no entanto, na prática, estes números podem rondar os 75%. Os números são claros e eu concluo. A Disney andou a enganar-nos. As histórias não terminam no e viveram felizes para sempre. Fará sentido o amor para a vida toda? Ou está na altura de encararmos com mais naturalidade que um fim não é uma falha e também que é normal ter desejos por outras pessoas enquanto se está num relacionamento feliz? O que nos leva à pergunta que todos queremos fazer. A monogamia faz sentido? Para responder a todas estas questões, tenho comigo Luana Cunha Ferreira, psicóloga clínica, terapeuta familiar e de casal, e Diogo Faro, humorista e que nos vem falar de relações abertas na primeira pessoa. Olá aos dois, é um prazer receber-vos. Olá, Olá. Bom dia. Olá, obrigada por estarem aqui. Então, vamos começar por este tema da monogamia, que foi o que nos trouxe cá hoje, não é? Afinal, o que é a monogamia? Quem é que me quer explicar? Acho que é melhor ser a pessoa que estuda isto profissionalmente. Sim. Luana, o que é a monogamia, afinal? Olha, a monogamia é várias coisas, sobretudo na forma como nós hoje em dia nos referimos a ela, não é? Portanto, pode ser uma orientação relacional. Tu podes sentir de forma muito genuinamente, independentemente, que é uma coisa que não existe, do sistema onde cresces, podes sentir uma tendência para fazeres um par romântico. E não mais do que um par romântico, pelo menos de cada vez, não é? E vamos para a monogamia em série. É ao mesmo tempo também uma prática, não é? É aquilo que se faz ou que não se faz. Mas depois nós chamamos também para aqui uma outra ideia mais sociológica, que é também uma norma compulsória, ou seja, acaba por ser um sistema social que é ancorado naturalmente em questões económicas, em questões coloniais, em questões patriarcais e acaba por ser uma espécie de uma síntese em que cada um destes modelos lava a mão do outro e, portanto, acaba por dar muito jeito e chamamos isto de uma norma compulsória, ou seja, nós nascemos numa sociedade que é monogâmica e, portanto, muitas vezes nem sequer questionamos. E, portanto, quando pensamos se temos uma tendência mais monogâmica, mais não monogâmica, muito poucas vezes, de facto, olhamos para como é que aprendemos sequer estes conceitos, não é? Que pessoas é que vimos, que casais é que vimos, em que famílias é que aparecem na televisão, por exemplo. E portanto, mesmo, a monogamia pode ser todas estas coisas. Mesmo em relação ao casamento, não é? O casamento em si. Algo que socialmente deu jeito, juntar famílias, não é? Há bastante tempo. Como é que comentas hoje em dia aqui esta questão do casamento também como uma construção social, não é? Algo que nos é que devemos almejar também, não é? Que nos é... Eu diria que o casamento é uma instituição e com muita variabilidade em termos culturais, não é? Nós temos casamentos que podem ser poligâmicos, por exemplo, ou não monogâmicos em certas culturas. Mas o casamento é uma instituição que neste momento, como prática, até em Portugal pelo menos, está cada vez mais a cair, não é? Casamos muito menos, o que não quer dizer que haja muito menos casais. Portanto, as pessoas cada vez mais também coabitam sem casar e acaba por ser a mesma instituição, não é? Portanto, acaba por ser um relacionamento tendencialmente monogâmico, ou pelo menos visto socialmente como monogâmico. Faro, lançaste muito recentemente um livro muito bom, chamado Planeta Z, parabéns. Obrigado. Eu vou citar aqui uma frase que tu dizes neste livro, no capítulo das não monogamias.
será esta a única forma possível? Se é mais do que sabido que montes de gente, homens e mulheres, que aqui não há só um lado, anda por aí a trair o outro, que a taxa de divórcio é altíssima, como vimos, ou que quando não se divorciam mantêm-se na relação mas infelizes, e que só uma pequena porcentagem dos casais é que vive junto e feliz durante muito tempo, será que a monogamia faz assim tanto sentido? Pergunto-te a ti. Pois, eu acho que faz sentido para muito menos gente do que aquilo que se pensa, não é? Porque realmente, porque a Luana disse uma coisa fundamental, que é não se questiona. Não se questiona, foi uma coisa, uma forma de viver que a maior parte das pessoas assumiu como legítima, como que lhes servia a si, aos seus parceiros, que era quase obrigatória, e que honestamente acho que para a maior parte das pessoas não faz muito sentido. Não faz sentido no sentido de nós, o objetivo de estarmos aqui é sermos felizes, não é? Nas várias coisas que nos preenchem a vida. E nós olhamos à volta e vemos de facto a quantidade de gente que ou está infeliz numa relação ou está a privar-se de um monte de coisas. E um monte de coisas não é só sexualmente, é às vezes de ter a sua vida preenchida de outra maneira, e que por estar em casal e ter uma vida que se supõe que seja a vida de casal, que não possa fazer mais nada, às vezes quase óbvio, um ponto um bocado exagerado aqui, mas porque temos que cumprir essas normas todas que são no ar, na verdade. As coisas na vida da monogamia é uma coisa que está quase assim, um acordo tácito na sociedade. E então as pessoas acabam por não questionar e depois vivem felizes, e de facto nós olhamos à volta e toda a gente aqui conhece montes de gente que anda a pular a cerca e depois também há o conceito de traição. Vamos ir mais à frente, ver o que é isto de trair, mas só para acabar este raciocínio, acho que é muito importante isto de não se questiona. As pessoas entram nas relações e acham que tem que ser, esta é uma parceira para a vida, que depois mora para um monte de gente não é? E depois, entretanto, há as facadinhas no matrimónio, e depois há a infelicidade, há o nós vivemos com a culpa de porque como é que eu estou apaixonado por esta pessoa e ao mesmo tempo até me sinto atraído sexualmente, intelectualmente por outra pessoa, portanto, e como não questionaram. Deixa-me só sublinhar uma coisa que o Diogo está aqui a dizer, que eu acho que é mesmo importante, é que a monogamia não é exclusividade sexual, ok? Claro. Portanto, se nós pensarmos nela como, de facto, como um sistema, ao longo da história, este vínculo, não é? Par exclusivo, muitas vezes não teve esta exclusividade sexual. A questão é que isso era autorizado apenas a uma parte desse par, ou seja, aos homens, não é? Portanto, esta fidelidade sexual exige-se a uma parte e não a outra, e isso acaba por ser uma hierarquia que tem um nome muito bonito, não é? Mas de facto é uma hierarquia de poder. Portanto, muitas vezes quando nós falamos desta questão da monogamia, esquecemos que ela por si própria é muito desequilibrada, não é? E que foca muito também esta ideia da família nuclear como unidade estruturadora da sociedade, que acaba cada vez mais, e lá está, isto tem a ver com aqueles sistemas maiores, não é? Patriarcais, capitalistas, colonialistas, por isolar a família como o nódulo fundamental da sociedade, mas que as pessoas vivem cada vez mais isoladas. E o Diogo estava a apontar esta ideia do casal ser absolutamente o centro e de os amigos, por exemplo, ficarem relegados para um papel hierarquicamente muito inferior. E de facto os humanos não foram criados para passar 1 hora fechados num veículo de manhã, o dia todo em frente ao computador, e depois à noite estarem num sétimo esquerdo com ecrã e com parceiros, com não é? Aquela Exato. pessoa e pronto, com todos os problemas que isso advém. E só para acrescentar, que também não podemos esquecer da história real da monogamia, não é? A monogamia vem, segundo já vários antropólogos, e está cada vez mais bem definido, de feudalismo e da obrigação, da preocupação em passar os bens materiais, portanto a propriedade privada, passar à sua prole. Portanto foi uma necessidade quando as várias sociedades começaram a passar de nómadas a sedentárias, começaram a dizer, pronto, os homens, isto agora é o meu campo, isto é o meu gado, isto é a minha gaja, e portanto tinham que haver Não, mas esse enquadramento histórico é importante. E tinham que assegurar de alguma maneira que, como antes andavam mais a pinar uns com os outros, pronto, isso comentar a falar. Estás tranquilo. Não, mas mesmo assim tens razão, só que mesmo assim isso é um sistema também, é uma visão mais europeia, não é? Sim, estou a falar. Aqui é que entra a tal questão mas do... daqui, quando começa a haver propriedade privada, haver necessidade do homem da casa ter que dizer, pronto, isto é como é que o meu bocado de campo tem que saber que é para a minha prole, né? Minha propriedade. Vem para o proletariado. E depois o que fizemos foi exportar, não é? Com muita violência,
este Achas modelo. que o colonialismo foi violento? Será? Exportar este modelo para sítios que de facto Se calhar tinham para outros outro marcadores, não é? Que tinham redes de cuidado, que não organizavam o mundo, não é? Por casais muito, muito nucleares, não é? E aí instaurando isso, não é? Embalado em Bíblia e tratados comerciais, fica tudo muito mais fácil de controlar, fica tudo mais fácil de taxar. Portanto, esta ideia da monogamia é preciso dizer que tem uma data de nascimento, tem autores, não é? E são muito convenientes também para manter um sistema patriarcal. Isto não é uma opinião, não é? Isto são evidências históricas. E só mais tarde é que se associa o amor romântico à monogamia. Só mais tarde é que depois, através da arte, literatura, etc. Também porque dava muito jeito, não é? Claro, depois entretanto, e até com o capitalismo, isto dá muito jeito que se mantenham esta ordem social dos casais e de propriedade privada e desta forma assim muito... Apaixona-te pelas tuas algemas, não é? Estou-me agora aqui a lembrar de uma coisa. Fui ver a tua peça, Faro, Amor Quer Beijar Mais Pessoas. Parabéns, adorei mesmo. E eu, antes de ir, estava a pensar, pronto, lá vou eu ficar a sentir-me mal com a minha monogamia aborrecida. Uma relação fechada, mas durante a peça notei que houve muito respeito por todas as opções, porque no fundo é isso, não é? Será uma opção também, é disto que temos vindo a falar, não é? Não é a monogamia acaba por não ser assim uma coisa tão natural, acaba por ser uma opção e que deve ser conversada, e isso, isso é que eu acho que falha em muitas relações. Quando se começa um relacionamento não se fala de que tipo de relação é que se vai ter e o que é que também cada um considera que é infidelidade. Portanto, queria saber se vocês pensaram nisso, foi uma coisa pensada, esse respeito também pela... Foi completamente. Eu e a Joana Brito Silva, a minha ex-companheira e na altura, e atriz, e grande atriz, e que atualmente continua a ser das minhas melhores amigas, acho que também muito fruto da relação tão bonita que nós tivemos enquanto não monogâmicos, foi tão aberta e tão honesta e que dá muito trabalho, mas um trabalho muito bom e que permitiu-nos, quando acabámos, tornarmos imediatamente, ficámos sempre muito, muito, muito amigos. E nós, ao escrever a peça, tivemos esse cuidado porque é aquilo que defendemos. Nós é aquilo que defendemos. Nós não utilizamos agora os monogâmicos como um erro. Não, acho que acima de tudo, e nós até dizemos sempre, mais do que quem vai ver a nossa peça, os nossos amigos, quem for, percebam que, ou tentem perceber que a monogamia é uma escolha. Vocês quererem ter exclusividade sexual é uma escolha, e acho que de biológico nós não temos nada de monogâmicos, portanto é uma escolha. Vocês acham isso romântico, se vos dá segurança, etc. Mas mais vale pelo menos assumirem que biologicamente não somos monogâmicos e vamos ter desejos e paixões e atrações, e depois a maneira como lidam com isso já pode ser mais fácil, porque isto é normal de sentir isto, em vez de sentir culpa, como é que eu estou com uma pessoa e tenho tesão por outras pessoas? É normal, vais ter isso o resto da vida. Agora podes não agir sobre isso, se tens um contrato em que a exclusividade, e lá está, a exclusividade é física, não dá para controlar a tesão que nós temos por outras pessoas, e que até nós podemos apaixonar-nos por uma pessoa sem nunca tocarmos na vida nessa pessoa, não é? E nós podemos ir para a cama com um monte de pessoas e termos imenso prazer físico com essa pessoa, e até mais do que físico, afetuoso naquele momento, e continuarmos apaixonados pelo nosso parceiro. Portanto, é isso que nós também... É que tudo é possível. Eu revejo-me muito naquilo que a Luana já tocou, e que a Esther Perel também fala muito, que é: nós não devemos exigir da pessoa com quem temos uma relação romântica, não devemos exigir que ela preencha todas as nossas necessidades em termos de companhia, amizade, sexualidade. É exigir muito de uma só pessoa, não é? O que me leva... isso do nosso lado também, eu não sou capaz de dar tudo. Eu também não sou capaz. É isso. Campos àquela pessoa. É exigir muito de mim também. Antes de passarmos para as não monogamias, queria passar aqui por este tema que já tivemos a tocar um bocadinho, que são as relações extraconjugais. Luana, a infidelidade faz parte da monogamia? Sempre fez. Sempre fez. Aliás, eu acho que é a linha que a cose, não é? Porque, é o que a define. Exato, porque lá está, como eu disse no início, nós podemos ter, e muitas pessoas têm, mesmo esta orientação monogâmica, no sentido de só formarmos um par romântico com uma pessoa. Isso também é muito humano, tal como o contrário é muito humano, não é? Agora, a parte da exclusividade sexual, como o Diogo estava a dizer, a parte de ter desejos por outras pessoas, é a coisa mais normativa que há, não é? A questão é como é que esse desejo se organiza e para onde é que ele é canalizado. Pode ser, de facto, canalizado para outras pessoas, se isso fizer parte dos acordos.
pode ser canalizado para outras pessoas quando não faz parte do acordo, e eu diria que isso é a monogamia tradicional, não é? Uhum. Ou então pode ser... Aceitar. Faz parte da monogamia trair, basicamente. Não, aliás, vimos as percentagens, elas andam ali entre os 70% e os 90%, portanto, fora de brincadeiras, vamos só assumir isto, não é? E aqui, isso. se calhar, depois podemos definir aqui um pouco, desculpa interromper-te, mas só para completar, porque também é preciso perceber o que é trair, que isso é engraçado, que eu li muito. Minha grande referência há muitos anos, quando comecei a perceber, ok, é normal, eu sou normal por ter dizer que várias pessoas, foi a partir dessa Perel, antes de depois conhecer a Luana e outras pessoas cá em Portugal, mas essa é Perel, e esse livro que vais de falar, e é muito importante também, e foi com ela que eu também comecei a perceber, claro, há muitas diferentes noções de trair. Pode ser só beijar, pode ser um toque, pode ser, há pessoas que se o parceiro ou a parceira virem pornografia já é trair, basta masturbar-se a pensar noutra pessoa, ou de ter sexo com o parceiro e pensar noutra pessoa já é trair. Portanto, isto pode ser, e para outras pessoas pode não ser, pode ser só dentro da monogamia, pode ser várias coisas aceites, não é? Portanto, mas se nós vimos um contexto de lato de traição, e há 90% das pessoas dos casais monogâmicos já devem ter traído. E a primeira pergunta que eu faço quando chegam os casais monogâmicos, supostamente monogâmicos, com infidelidade, não é? É o que é que para vocês é uma traição? E a resposta é invariavelmente diferente e normalmente não foi negociada, não é? Entre os dois. Porque quando nós temos uma norma compulsória, não é? Como é a mononormatividade, parece que estas coisas já vêm num pacote, não é? Compras o pacote e está lá dentro. Ninguém lê as letras, não é? Ninguém escreve. É mais isto, não é? Os casais devem escrever, não tem que ser literal, mas devem escrever os vossos acordos. Sim, não é preciso trazer um dossiê gigante, cheio de micas, com todos os acordos. Mas sim, temos que falar dos acordos, porque senão vamos estar a magoar e a gerir tensões que se calhar não é preciso, ou se calhar há tensões muito mais giras para gerir dentro da relação do que essas. Olha, daquilo que tu vês na prática clínica e acompanhas muitos casais, quais é que são os principais motivos que levam as pessoas a ter uma relação extraconjugal? Olha, normalmente não é uma... Normalmente estou a dizer em média em tendência, não é? Não é uma relação insatisfeita. Normalmente é qualquer coisa que falta à pessoa, não é? Que a pessoa sente falta de... e lá está, quando hiperfocamos na relação e temos a nossa vida toda montada à volta de um casal, pode acontecer, e é muito frequente que aconteça, partes de nós não poderem existir, não é? Porque isto também é muito do amor romântico, este mito do encaixe, não é? Vamos encaixar e, portanto, vamos moldar completamente ao outro. Quando nos encaixamos, paramos de crescer, não é? Quando algo se encaixa, para de mexer. Então, quando não conseguimos crescer em frente ao outro, ver o outro crescer e basicamente fazer uma relação nova a cada dia, não é? Porque o nosso parceiro não é, nem nunca foi a mesma pessoa que foi ontem, e normalmente nós vemos a mesma pessoa que foi ontem. Isso já quer dizer qualquer coisa, quer dizer que há partes novas daquela pessoa que nós não estamos a ver, e quando isto começa a exacerbar-se muito, não é, dentro da relação, há partes de nós que têm que existir, que têm que viver, que têm que respirar, e normalmente vão respirar fora, porque é menos tenso respirar fora, é sempre menos tenso fazer coisas atrás do pano do que estar inteiro a assumir falhas, a assumir fissuras nossas, a assumir inseguranças, a assumir qualquer coisa que é muito tensa, porque a partir do momento em que mostramos partes feias nossas à nossa pessoa parceira, corremos o risco também de sermos rejeitados, não é? Daquela parte não gostar assim tanto. E até muitas vezes nós não estamos muito confortáveis com estas nossas partes novas. Então é muito mais fácil ir fora e viver isso como, lá está, a sentirmos completamente inteiros. Há muito pouco, não quero ser pessimista, mas há muito poucos casais, e aqui monogâmicos, não monogâmicos, que conseguem verdadeiramente estar inteiros dentro da relação. Inteiros com as suas partes também, privadas e autónomas. Não estou a falar de 100% de transparência. Isso não significa que estejamos num relacionamento em que as pessoas se anulam, não é? Um relacionamento perfeitamente saudável e feliz, e mesmo assim, pelo que estás a dizer, é impossível as pessoas estarem inteiras e sentirem-se plenas a 100% o tempo todo. É muito difícil, e é uma grande trabalheira, como o Diogo estava a dizer, não é? Mas isso, todas as relações são monogâmicas ou não monogâmicas. O ginásio das emoções é que é um bocadinho diferente numa relação e noutra. Porque se os números são tão elevados, e eu acredito que seja mais os 80, 90 do que os 25% oficiais, não é? Claro. De quem admite. Se os números são tão elevados, como é que há tanta má reputação em quem tem uma relação extraconjugal, e por outro lado, como é que isto é ainda tão mal visto
quando acontece numa relação? Eu acho que deve ser mal visto. Ou seja, acho isso bem. Eu acho que as pessoas em geral devem cumprir os acordos que se propõem a cumprir, não é? Aqui estamos a falar e acho que como qualquer pessoa não monogâmica, nós achamos errado mentir, enganar, decepcionar, não é? Mas como eu acho também estúpido nós que andemos a mentir-nos a nós próprios se dissermos não, agora estou com esta pessoa, não tenho tesão por mais ninguém. É mentira. É mentira. Mas se nós estabelecemos um contrato social com essa pessoa, seja não monogâmico, com vários parâmetros, seja monogâmico, então sim, se calhar não é muito fixe andar a mentir e fazer coisas nas costas e depois desiludir e depois vai descobre e depois se calhar essa parte não é fixe. E portanto é que eu acho que é tão importante as pessoas assumirem que se vão para uma relação monogâmica, pelo menos assumirem que vão ter tesão para outras pessoas, vão eventualmente apaixonar-se por outras pessoas. Primeiro por isso, e terem consciência disso, em vez de estarem a fingir que não, sou mesmo monogâmico, eu vou estar aqui, nem vejo mais nada à frente. O que eu acho é que não se compreende bem as não monogamias e não se compreendem bem também os relacionamentos extraconjugais. Portanto, estamos aqui num ponto em que eu acho que estamos todos só a ser hipócritas. Sim, a questão do mal visto também há aqui diferenças, não é? É importante ver quem é mais mal visto. E vamos nos relembrar que isto para os homens foi muito mais aceito durante muito mais tempo do que para as mulheres. Isso acaba por passar um bocadinho para as não monogamias, não é? Pode ser bastante mais um homem branco, privilegiado, etc. Pode ser muito melhor aceito ou pode ter menos custos, não é? Profissionais, sociais, etc. Ao ser visível, não é? E inteiro na sua não monogamia, do que se calhar uma mulher, do que se calhar uma pessoa que não seja cis heteronormativa, que esteja em desigualdade ou vulnerabilidade social. Portanto, atenção, quem é que é mal visto, não é? Agora sim, em geral, os acordos parece-me simpático cumpri-los, não é? Sobretudo se estiverem em cima da mesa. É o ideal a fazer. Luana, no teu livro 7 Casais em Terapia, em que falas aqui de várias histórias que acompanhaste em terapia de casal, tens aqui uma história de um casal monogâmico que te pediu consulta porque houve uma infidelidade. Este casal teve um fim... Pronto, separaram-se, não é? Spoiler, mas sim. É isso que vês. O que é que as relações extraconjugais e a infidelidade pode fazer aos relacionamentos? Nem sempre há um fim, não é? É assim, vamos pensar que com uma frequência tão elevada, a maioria dos casais onde há traições ficam juntos. Mesmo depois de saber. Sim, com isso em terapia, muitos ficam juntos, a maioria fica junto. Agora, quer dizer, quando uma traição chega, isto falando da minha amostra mais clínica, não é? Há ali 3 ou 4 opções. Já o casal pode morrer antes de chegar à terapia. Depois já morreu e chega à terapia na mesma porque alguém arrasta, também é muito, muito típico. Depois há assim uma trajetória mais tradicional que acaba por ser, ok, não vamos lidar com isso. Vamos fingir que lidamos com isso vai para debaixo do tapete e vamos agir como se nada fosse. Isto eu acho que muitas vezes funciona. Honestamente, muitas vezes funciona. Lá está, as pessoas põem as suas tensões onde acharem melhor. Nada contra, não é? Há a versão que eu prefiro, que é de facto as pessoas aproveitam essa ruptura, não é? Porque acaba por ser uma ruptura, é uma quebra de confiança incrível. Essa ruptura que aconteceu para se fazerem as questões importantes, não é? E a primeira é o que é que estava a acontecer na relação que se calhar não era fixe, e normalmente aí não se descobre assim tantas coisas. É mais o que é que me levou a fazer isto, no sentido de que partes de mim é que eu consegui expressar ali que não consigo expressar cá dentro. Será que quero expressar cá dentro? Porque até pode não ser, não é? Posso expressá-las noutro sítio. Mas, no fundo, aproveitar esse questionamento para mudar a relação. E aí nós muitas vezes temos, sim, um casal versão 2.0 com uma relação substancialmente diferente. Lá está, porque aquelas pessoas observaram-se através de uma grande dor e de um grande trauma, porque muitas vezes isto não tem outro nome. Observaram-se também a mudar, viram muitas partes feias, se calhar discutiram muito, se calhar mudaram logo ali alguma coisa e depois conseguem integrar isso e continuam a mudar, mas em conjunto, não é? E aí olham para trás e têm uma espécie de uma narrativa partilhada sobre aquilo que foi, o que é que provocou e de que forma é que querem fazer diferente, abrindo ou não a relação. E depois há ainda, desculpa, deixa-me só terminar, há ainda uma quarta opção que é muito chata, que é não conseguem sair da traição. Pois, ok, sempre a evocar isso.
Sim, porque é a tua culpa, porque é minha, porque é tua, porque é minha, porque foste tu, porque só porque tu fizeste isso é que eu fui, e assim sucessivamente, e acabam por, lá está, eu chamo isto uma não mudança, não é? Porque até podem estar sempre em conflito, mas o conflito é sempre igual e não conseguem sair daí. E perguntam-me sempre muitas vezes como é que é possível, como é que és capaz, e como a mim, nós todos não monogâmicos, como é que lidam com os ciúmes e com essas coisas. Acho que Obrigado, Fara, essa era uma pergunta que eu queria fazer. Desculpa, mas era só para, Força, avança, claro. para introduzir é que é mesmo isso. Como é que nós respondemos a essas pessoas? E uma coisa que eu sinto, há coisas que dão medo, não é? É mesmo um casal que quer abrir relação, etc. Há sempre medo das coisas poderem não correr bem, e há montes de medos e inseguranças de nós próprios sobre os outros, etc. Mas que eu acho que um monte de gente depois acaba, se calhar, até por experimentar, se é um casal ter sexo a três, uma experiência, ou fazer swing, ou até libertar-se e abrir em conjunto, cada um ter um date, sim, para já poder abrir em conjunto, ter relações, começarem assim, ou depois quando começam a ir já terem dates separados e coisas assim, mas que de facto acabam por descobrir que afinal não é assim tão, parece que ou seja, para um casal monogâmico parece que ter um date em separado ou até fazer sexo a três parece que se vão atirar do precipício. Mas depois, calhar, aquilo até acontece e até descobrem que novas coisas em si, que lhes dá tesão ver o seu parceiro com outra pessoa, e até descobrem, se calhar, uma bissexualidade que não descobriam, não tinham descoberto. Portanto, isso pode acontecer simultaneamente com o ciúme, não é? Portanto, nós não temos que parar com o ciúme ou demonizar completamente o ciúme. O ciúme faz parte. Podemos sentir e é para ser lidado. Não é? Mas o que é que achas assim disto? Não achas que as pessoas às vezes podiam descobrir um bocadinho, antes de começarem a trair e magoar-se umas às outras, não era mais fácil tentarem descobrir, fazer coisas? Eu volto sempre ao mesmo. Acho que as pessoas deviam ter conversas difíceis, não é? Esta ideia de que as relações românticas têm que ser românticas ou afetivas, sexuais, eróticas, qualquer coisa, têm que ser leves, não é? E que nos devemos tocar pouco e perturbar pouco. Eu não acho nada disso. Acho que nos devemos todos perturbar imenso, porque no fundo acho que somos feitos para andar todos enrolados, seja ao nível da amizade, seja a outros níveis, mas é suposto nós estarmos uns com os outros, seja de que forma for. Claro. E muito disto que o Faro estava a dizer, podem ser relações absolutamente platónicas. Nem tudo tem a ver nas não monogamias, e muito não tem a ver com a sexualidade. Pode ter muito a ver com partilha de interesses, com cuidados partilhados, com a satisfação de outras necessidades. Na parte sexual, às vezes nós estamos como uma pessoa de quem gostamos muito e com quem queremos partilhar a maior parte da vida. Mas há aqui uma coisa muito importante que é também, e para mim, não me quero baralhar já os assuntos, já volto aí, que às vezes depois temos uma afetividade, uma atração, uma tesão por alguém que até é resolvida num date, e aquelas pessoas têm um jantar e comem-se e têm um sexo fixe com uma conversa ótima, e aquilo. E agora eu pergunto, e não será preferível isso do que não se falar sobre o assunto, claro, e ficar anos com aquele amor platónico, com aquele desejo, com aquela fantasia? Claro, não é? E às vezes é só isso, e tens uma noite fixe com um date espetacular, com sexo, conversa, e continuas apaixonado pelo teu parceiro e parceiro. Mas agora eu pergunto, e quando. E não traíste. E quando não traíste, não mentiste, não nada, mesmo que haja inseguranças e medos, depois fala sobre isso, ok, mas ao menos não mentiste. Não quebraste o contrato. O que é que não queremos passar a ideia? Não queremos passar a ideia de que este modelo é melhor que o outro. Claro. Ok? Portanto, isto é tudo uma maravilha, é tudo ótimo. Não, claro que não é. Não é nada uma maravilha, dá imenso trabalho. Dá imenso trabalho. Eu acho que é uma maravilha, mas dá muito trabalho. Se isto for de facto a tua orientação relacional, não é? Se isto não for de facto todos, acordado e consensual, porque chamarmos não monogamias éticas ou consensuais não fica só no nome, tem mesmo que passar para a prática, e muitas vezes não passa para a prática. E muitas vezes recebo pessoas que abriram a relação um bocadinho arrastadas. Ok? Isso, uma coisa é haver um empurrão para a atenção, para depois vermos o que é que dá, o que é que não dá. Agora, alguém que está a fazer qualquer coisa que genuinamente é contra a sua vontade, isso não vai correr bem. Pois, porque isso acontece muito. E quando uma das pessoas quer abrir a relação e a outra não, como é que os casais devem lidar com isso? Está, é fazer as perguntas difíceis. Quer abrir a relação para quê, não é? É uma orientação mais política e ideológica de eu acreditar que a não monogamia presta um melhor serviço aos humanos e à sociedade? Posso fazer isso com exclusividade sexual também, priorizando os meus amigos, abrindo redes de afeto e de cuidados que não envolvam
a exclusividade sexual, ou preciso de me sentir mais autónomo, mais livre, ou quero explorar um nível qualquer erótico que o meu parceiro não está interessado em explorar. Portanto, ver exatamente porque é que se quer abrir e depois ver a que níveis é que a outra pessoa está junta, não é, nesse jogo, e quer brincar a isso mais a sério ou não, e avançar, mas tem que haver conversas difíceis, porque senão, por mais que se dê os nomes corretos, não é ético e não é consensual. Claro. E eu queria só acrescentar, para mim, acho que para a Luana de certeza, a não monogamia, para além de, sim, claro que eu gosto muito da parte sexual e afetiva, mas a Luana já referiu várias vezes, mas é muito política, é também uma forma de estar política, ideológica, antipatriarcal, anticolonialista, anticapitalista. E que, por exemplo, para mim, além da parte sexual, como estava a dizer, e afetiva, para mim é fundamental o meu tempo sozinho, por exemplo, e que isso seja respeitado sem que me seja cobrado. O meu tempo, o meu espaço, a minha relação com os meus amigos. Para mim é fundamental de estar muito tempo com os meus amigos, e os meus amigos são tão importantes como uma parceira que eu possa ter. Não tenho a entidade de casal como acima, nem sequer acima dos meus amigos, nem sequer acima do meu tempo sozinho, ao meu tempo com as minhas gatas, e o meu tempo com os meus livros, e o meu tempo com os meus podcasts. Claro. E isso é muito importante que se perceba, mesmo que se esteja numa relação com exclusividade sexual, é perceber que a regra da monogamia, de entidade de casal, que está acima de tudo e é prioridade para tudo, não é. Para mim. Pelo menos vamos fazer que as pessoas reflitam um bocadinho sobre isto. Sim, e que estando numa relação que seja exclusiva, que não percam a sua intimidade sozinhos, que não percam a sua independência, a sua autonomia. Tem a ver com muitas outras coisas, não é? Quando nós falamos destas redes afetivas e de cuidado, pode haver uma coparentalidade não monogâmica, e estas famílias existem e não estão protegidas por lei, que é depois outra questão para as políticas públicas, não é? Pode haver partilha de casa com pessoas que não são parceiras sexuais também. Podemos ter pessoas, e temos muitas pessoas não monogâmicas que não têm nenhum parceiro, não é? Nisto, como noutras coisas, o body count nunca nos leva a lado nenhum, não é? Portanto, há mesmo aqui muita diversidade e nem tudo tem a ver com a sexualidade. Temos estado a falar de não monogamias, mas eu gostava que vocês falassem sobre os modelos, não é? Quais é que são os modelos de relacionamento que se vão vendo atualmente em termos de não monogamias consensuais? Porque depois também há a tendência para se achar que isto é tudo poliamor, não é? E há muito in between. Vou deixar a especialista responder, dizendo só que acho que a coisa mais bonita de não monogamias, e que eu tenho descoberto nestes últimos já bons anos, é que não há uma regra. Sim, mas há nomes. Sim, vou deixar depois. Nós, por acaso, eu e a Joana no espetáculo explicávamos isso tudo, os nomes por nomes, assim, das principais. E temos uma canção, podem ouvir no Spotify, que se chama Dicionário Não Monogâmico, podem ir ouvir. Boa. E portanto, a Luana explicará melhor, que acho que vai explicar sempre melhor do que eu. Mas acho que a coisa mais bonita é nós, cada entidade, uma pessoa ou várias pessoas e grupos, podermos definir as regras do jogo até na altura. Não tem que ser agora definimos isto, agora vamos ficar uma data de ano a fazer assim. Ok, não. Diogo, mas então e o ciúme, que ele está lá, não é? O ciúme, como é que controlas? Sim, em terapia? Primeiro agora a Luana fala dos tipos de relações e depois vamos falar então guarda essa do ciúme, que eu quero saber. Não, para já um disclaimer. É importante as coisas terem nomes. É importante haver caixas. Sobretudo para nos organizarmos, não é? Mas isto são caixas que não têm limites estanques, ok? E a linguagem está sempre a mudar. Aquilo que nós estamos a chamar hoje solo poli, amanhã pode ser uma coisa completamente diferente. E portanto, eu, em vez de ver isto com caixas, gosto de ver em termos de espectros, não é? A não monogamia é mesmo um espectro. Uma das dimensões desses espectros já falamos, é o que é exclusivo, o que não é. Tenho exclusividade sexual, mas posso me apaixonar por outra pessoa? Ok? Ou posso dormir com quem quiser, mas não te podes apaixonar, o que é problemático. Depois há regras e regrinhas, não é? De quanto é que o outro tem conhecimento daquilo que eu faço. É um don't ask, don't tell, tipo vai onde quiseres, faz o que quiseres, mas eu quinta-feira não abro a boca para perguntar onde é que estiveste, ou sei os detalhes todos, e isso até vai integrar eventualmente a nossa vida erótica, não é? Depois, quanto é que isto é apenas focado na sexualidade ou tem a ver, lá está, rede de cuidados, responsabilidades domésticas partilhadas, etc.
depois tem a ver também com o posicionamento ideológico e político. Há pessoas que simplesmente querem dormir com outras pessoas, não é? E está tudo bem se for tudo acordado. Para outras isto pode ter um posicionamento bem mais forte a nível político. E o engraçado aqui é que há mesmo muitas configurações. Pode haver uma configuração onde todos, uma constelação ou um películo, não é? Onde todos se conhecem e participam nas decisões partilhadas. E isto é muito diferente de uma em que são apenas one night stands, são apenas relações pontuais, não é? Diferente de uma configuração de uma pessoa tem alguns envolvimentos que depois até se transformam e até crescem na integração familiar, não é? E, por exemplo, podemos ter um co-parenting a 3, por exemplo. Há mesmo muitas configurações. Eu posso ter uma relação com uma das parceiras da minha namorada, ou então eu posso não conhecer estes meta-amores, não é? Como se chama. Posso ter uma anarquia relacional ou identificar-me como solo ou poly e, no fundo, não priorizar, como o Diogo estava a dizer, relações românticas ou afetivo ou eróticas acima de amizades, não é? E a da altura também estes termos se vão transformando, não é? Portanto, eu gosto mais de pensar nisto na dimensão quem é que sabe do quê, o que é partilhado, o que é que não é partilhado, quão exclusivos é que somos e que dimensões da nossa vida é que isto toca, não é? Quanto é que também eu estou out e sou visível ou não? Eu no Natal levo vários parceiros ou não, ou só os levo à festa de Natal da empresa, ou podemos sair todos à noite, mas não há displays de afeto assim em público, não é? Porque depois também pode haver muitas retaliações em relação a isto. Portanto, há muitos tipos e eu acho que isso é que é muitas possibilidades, a parte interessante, não é? No fundo há muitas possibilidades. É um do-it-yourself. Exato. Muito trabalhoso. Muito trabalhoso e que lá está, e podemos ir mudando as regras e o acordo. Pronto. Mas conta-me do ciúme. Mas já aconteceu e nós também falávamos isso, eu e a Joana, no espetáculo abertamente. Começámos de uma maneira, foi sempre relação não monogâmica desde o início, com regras de então não vale irmos para a cama com amigos um do outro. Passar 3 meses já tínhamos que pedir uns amigos todos um do outro. Tiveram que arranjar mais amigos. Estou a exagerar um bocadinho, mas pela graça. Mas é assim, as coisas são fluidas. São fluidas e vão-se falando. É que só que temos que falar sempre. E nós tínhamos. Sim, estas quebras. Temos que ir. E só informação, não é? Assim como o ciúme é informação. Se calhar aquilo que nós estamos a fazer, da forma como estamos a fazer, não está a funcionar imenso. Vamos mudar. E sobre o ciúme era uma coisa que ajudava muito. Havia coisas que parecia meu Deus, o ciúme, e depois falava-se sobre aquilo, e quase que desaparecia. Afinal, pronto, está resolvida a minha insegurança. Ou seja, ias percebendo que não tinhas assim tanto ciúme como achavas. Os ciúmes são válidos, não é? Tudo o que sentimos, a partir do momento que sentimos uma coisa, é válido, não é? Um sentimento. Mas a diferença é como é que lidamos com isso. E eu, já antes de ser monogâmico, já não fazia muito sentido o ciúme de novela e de dramas e de horror e de grito. O ciúme também está aqui um bocadinho associado a este sentimento de posse, não é? Sim, e é a nossa insegurança, o medo de perder, que é legítimo, o medo de perder alguém, mas logo aí aquela pessoa nunca foi nossa. Nós não somos ninguém, não somos donos de ninguém e não somos de ninguém. E mesmo assim é normal nós sentirmos isso, porque é nessa sociedade que nós crescemos, claro. Não é? E eu queria só trazer, se não se importa, aqui um estudo que eu adorei, que saiu agora mesmo há pouco tempo, de Anderson. E isto é giro porque tem mais de 20 mil pessoas analisadas, uma meta-análise de 35 estudos, estudos nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Portugal e Itália. E no fundo isto é a meta-análise desses estudos. E aquilo que descobriu é muito interessante, que é, não há diferenças entre a satisfação relacional de relações monogâmicas e de relações não monogâmicas, ok? Isto é muito, muito interessante. Não há diferença no tipo de vinculação destas relações. Agora, aquilo que se distingue, portanto, da qualidade da relação, é prevista por fatores que não têm a ver nem com o tipo de relação que têm, ou seja, monogâmica, não monogâmica, nem sequer com a orientação sexual das pessoas, porque muitas vezes isto também é colocado em causa. Portanto, a qualidade destas relações, destas 20 mil pessoas, eram previstas sim pela qualidade da comunicação, pela capacidade de regulação emocional, nomeadamente dos ciúmes, que existem, ok? Pela segurança do vínculo e pela qualidade dos acordos, que eu aqui posso acrescentar, não está no estudo, mas eu imagino que lá esteja em letras pequenas, também acordos que vão mudando, não é?
Agora, se nós pensarmos nestas 4 coisas, comunicação, regulação emocional, segurança e qualidade de acordos, isto são coisas que se fazem mesmo em conjunto, constantemente, não é? Portanto, Claro. por isso é que eu digo muitas vezes que é estar num ginásio relacional, em que as coisas não são assim porque são. Nós simplesmente estamos sempre a questionar e a ver o que é que está a funcionar e o que é que não está a E funcionar. às vezes não dá para prever as situações. Claro que dá para prever e aguentares e tens tesão para uma pessoa e não vais imediatamente para a cama se isso não está previsto no teu acordo. Mas há pequenas coisas do dia a dia que podem ir acontecendo. Isto aconteceu, pronto, então agora sim se calhar temos que falar sobre isto. Não dá para prever todas as situações que acontecem na vida em sociedade e portanto também tem que haver essa flexibilidade um bocado. E em relação ao ciúme, que eu estava a dizer que o ciúme é informação, não é? E este artigo também nos dá esta indicação. Portanto, esta evidência desmistifica a ideia que não existe ciúme em relações não monogâmicas. Pelo contrário, estas pessoas sentem ciúmes sim de forma semelhante às monogâmicas, mas tendem a desenvolver uma literacia relacional superior para lidar com esta emoção de uma forma muito mais negociada. Pois, é isso que senti. Não é que não sinto, por acaso não sou muito ciumento, mas também foi uma coisa que fui, com o meu crescimento não monogâmico também me... E a terapia de casal nestes casos também ajuda. Sim, não é? sim. Ou individual. Mas depois como tu passas a ver deixas de ver o amor como posse e o corpo do outro como posse e pronto, e tens até experiências sexuais onde vês o teu parceiro principal a ter relações com outras pessoas e aquilo em vez de te chatear até te chita e ficas contente e até te cria intimidade. Foi uma coisa que aconteceu, até cria intimidade, isto pode parecer completamente sobrenatural. Complicidade, não é? Complicidade, para a maior parte das pessoas isto é como é que é possível, é o teu parceiro assim, então para os homens, pronto. O patriarcado aqui é muito forte e o machismo é muito forte. Há muitos homens com a fantasia do cuckold também, sim, não é? Sim. Portanto pode criar muito mais intimidade. Isto parece mesmo de loucos. Que loucura de ver o teu parceiro, seja mulher ou homem, eu ficava maluco em ciúmes e se calhar não, se calhar isto também é tão imposto pela sociedade que nós devemos comportar-nos desta maneira e devemos sentir ciúmes, porque se não sentimos ciúmes quer dizer que não amamos. Portanto isto é tudo camadas de errado aqui e que nos podem bloquear se calhar até desejos e outras coisas que podemos sentir que de facto, e depois de facto estabelecemos intimidade. Afinal até ficámos mais íntimos, foi bonito ver-te ter prazer e não estou a dizer que isto é para toda a gente. Não, e se calhar fizeram festinhas nos ciúmes, não é? Também acolher os ciúmes também é importante, não é um bicho mau. Tem mais conselhos para quem está a pensar abrir uma relação? Vão a uma orgia. Estou a brincar. Se fizer parte dos vossos planos, se quiserem, claro que sim. Sempre com consentimento. Sim. Não vão a uma orgia às escondidas do parceiro. O que é que diriam? Acho que já ficou óbvio. A comunicação é fundamental, não é? Sim. Não, e acho que é mesmo importante fazer a pergunta difícil do porquê, não é? Porque é que estamos a abrir? Se estamos a abrir relação como solução para um problema que nem sequer foi nomeado e que não temos já uma elasticidade suficiente de comunicação para falar sobre ele, provavelmente essa não é uma solução, provavelmente vamos estar a criar mais um problema, não é? Se há ali um conflito crónico, se há afastamento emocional, porque lá está, como o Diogo disse, não é? Esta questão da intimidade é mesmo importante e pode ser favorecida nas não monogamias, claro que sim, mas é quase como o território de trabalho, não é? Onde isso está mesmo a fazer, não é? Portanto, se eu não me sinto desejada nesta relação e quero sentir, como é que eu vou lidar? Depois quando o Diogo vai estar ali entusiasmadíssimo com outra pessoa, isto provavelmente não vai ser espetacular. Se o meu parceiro não sente que eu aprecio e que eu acho um giraço, não é? Como é que ele depois vai ver aquele brilho nos meus olhos a olhar para outra pessoa, não é? Portanto, também não se metam em buracos que não vale a pena antes de investigarem bem, não é? Portanto, é importante fazer este trabalho de casa dentro da relação, não é? Abrir a relação para mim tem que ser uma coisa positiva e não para uma tentativa de salvação de uma relação que está mal, não é? Pois, e há coisas às vezes que nós sentimos também por causa das normas compulsórias, não é? Por exemplo, as relações românticas têm que ter desejo sexual. Não, eu se calhar posso ter uma parceria para a vida, tipo com a melhor pessoa do universo que eu para sempre quero estar com ela, e se calhar é ok eu não sentir desejo por aquela pessoa se na nossa relação isso for uma cena fixe. Está tudo ok. Portanto, desmontar... Pode ser por fases, não é? Pode ser exatamente. meses ótimos e meses mais para baixo, e mais para baixo sexualmente
e a intimidade aparecer noutras, e a relação está boa coisas, mercado, tens a intimidade intelectual e emocional de outras maneiras que também há essa cena de se não fizermos sexo 3 vezes por semana, quer dizer que já não nos amamos. Sim. Calma, pessoal. Sim, não, portanto, analisar a relação, e eu uso muito um modelo que saiu do meu doutoramento, não é? Inspirado pelos trabalhos da Esther Perel, que é um modelo sistémico da intimidade, em que tu basicamente olhas para a relação através de 6 lentes, não é? Portanto, autenticidade, ou seja, estou-me a sentir autêntico nesta relação, quero, preciso, então como? Provavelmente, se calhar não vai ser indo fora, não é? Portanto, autenticidade, partilha, estamos a partilhar, comunicação, compreensão, sinto-me compreendido aqui. Há uma bolha que nos une, não é? Há aqui alguma privacidade de qualquer coisa que é só nossa. E, por fim, aquele que é um dos centrais, que é a autonomia. Eu consigo estar aqui completamente inteiro, mas a sentir-me autónomo, sem perder os meus contornos. Portanto, olhem para a relação nesse sentido. E depois vão estudar, não é? Eu sei que sou professora e, portanto, estou sempre a dizer isto, mas vão ler coisas sobre não monogamias, não é? Eu recomendo os da Meg Barker, os da Fern, sim, portanto pode ser o Polysecure da Jessica Fern, o Ethical Slut, que é um clássico, mesmo o 7 casais em terapia tem 2 casais que também são não monogâmicos, e as não monogamias vivem muito de comunidades, não é? Lá está, porque o peso do estigma aqui é muito grande. E também tem um diferencial em termos da sua interseccionalidade, portanto bate diferente em termos de género, de classe, de raça, de capacidade, etc. Há muitas comunidades não monogâmicas que se calhar se encontram semanalmente, mensalmente, online e presencialmente. Claro que isto também depende do sítio onde estás, não é? Se estás mais urbano ou não, mas pronto, há coisas online também. E em terceiro lugar, isto se calhar não é para toda a gente, perceber que quando abrimos estamos a impactar um sistema, não é? Um casal é um sistema. E um casal de 2 pessoas tem 3 partes, no mínimo, não é? Eu, tu e a nossa relação. Cada uma destas partes vai ser impactada. E eu acho bem que as relações sejam perturbadas, impactadas, e é assim também que nos vamos desafiando e crescendo. Mas isto é mesmo um processo de negociação contínuo, não é? Os acordos de hoje não podem ser os acordos de amanhã. É mesmo importante sublinhar esta ideia da elasticidade e da flexibilidade, porque senão qualquer falha vai ser vista como uma falha geral, não é? Portanto, é bom que façam erros, convém que não seja sempre o mesmo erro, porque aí já significa uma quebra de acordo sistemática, não é? E algo que se pode passar aí com a dimensão da honestidade. Mas é mesmo importante ir experimentando e falhando cada vez melhor. Muito bem. Faro, sugestões para terminar? Estamos mesmo a terminar. Sugestões de recursos como livros, séries ou filmes para quem quer saber mais sobre estes temas? Olha, podem ir na Netflix, tem uma coisa, em português acho que é Explicando, tem uma série de documental Explicando, e um dos episódios é sobre não monogamia, e monogamia, não monogamia. Monogamia, é sobre monogamia e a história da monogamia, acho que é muito útil. Série Explicando, da Netflix. Pois, ainda tem, mas... No Netflix também há muito bom, que não sei o nome em português, mas é She's Gotta Have It, do Spike Lee. Ok. É muito giro. E há vários livros, há muitos podcasts que... olha, está aqui que eu pus aqui no meu livro, posso dizer. O que é que eu pus aqui? Sim, no YouTube podem ver, por exemplo, a Luana Cunha Ferreira. Quem? Podem ver, foi uma TED Talk que eu também vi há muito tempo e gostei muito. E há lá vários podcasts. Sugeri aqui Normalizing Non-Monogamy. A Marcela dos Amores Plurais também. Marcela, Instagram, uma página boa de Instagram para seguir. Ouvir A Voz de Cama da Tânia Graça e a Irmã Markle noutra dimensão, que é muito mais completo do que não monogamia, mas vale sempre a pena. Esse livro desta Perel. Sim, o Ethical Slut, que já falámos aqui. Eu tenho aqui o livro Infidelidade, Repensar o Amor e as Relações de Esther Perel. Este livro para mim também foi muito importante. Foi o Desafio Poliamoroso, da Brigitte Vassal. Foi assim um dos melhores que li também sobre o assunto. Olha, eu vou dizer só o melhor que eu já li, que é o Rewriting the Rules, da Meg Barker. Também foi dos melhores que eu li. Também foi muito importante para mim. Não conheço, vou ler. Esse crescimento. É muito prático. Claro, onde é que as pessoas te podem ver em breve? E só para isto é muito importante também, leiam muito sobre masculinidade. Os homens que estejam a ouvir, é muito importante ler e tentar crescer na nossa masculinidade e perceber todas as nossas inseguranças, com os nossos tamanhos, os nossos desempenhos, os nossos afetos, os nossos ciúmes, que isto também está muito ligado ao machismo, ao patriarcado, e facilita bastante,
Porque a não monogamia não é vocês andarem com uma data de mulheres ao calhas e depois a vossa namorada não poder fazer nada. Não, e lá está. Não é sobre isso. Sempre tivemos homens casados a entrar em bares e tirarem a aliança, não é? E agora também temos muitos homens não monogâmicos que, quando se envolvem com alguém, não informam que já existem estas parceiras, não é? Ou que têm certos acordos. Isso para mim não é não monogamia. No caso, eu não quero ser nenhum exemplo, mas quando estava com a Joana e ia estar com outra pessoa, antes de me envolver com outra pessoa, eu dizia sempre que tenho uma namorada cujo acordo é assim e assim, porque senão também não estava a ser honesto com a pessoa. Depois tinha que ser não era ético nem consensual, sim, não é? Porque se não temos acesso à informação, a outra pessoa tinha que saber que eu tinha uma namorada não monogâmica, senão também não era justo. Mas isto também tem a ver com masculinidade, não só, porque isto não tem a ver com género, tem a ver com género masculino, feminino, não binário, de qualquer que for. E portanto, acho que é importante também os homens desconstruírem, mas é todo o podcast. Muito bem, para terminar, onde é que te podemos ver? Podem ver na Feira do Livro, não sei quando é que sai este episódio, vou estar lá com o meu livro, mas vou estar no último dia da Feira do Livro também, portanto pode ser que saia entretanto. E acima de tudo podem ver o meu solo de stand-up comedy, que será no fim do ano, mas os bilhetes já estão à venda. Vou estar no Porto dia 28 de outubro e em 15 de dezembro no Trindade aqui em Lisboa, e mais datas vou lançar em breve a Digressão, onde vou falar muito sobre masculinidade, entre outras coisas. Não monogamias vai aparecer sempre, mas gostava muito que fosse. Ok, muito obrigada aos dois por estarem aqui. Obrigada. Foi um prazer. Obrigado. E assim terminamos mais um episódio. Já sabe, pode ouvir-nos no Expresso, na SIC e na SIC Notícias, ou em qualquer plataforma de podcast, onde pode subscrever e deixar comentários com dúvidas e sugestões. Por aqui, o prazer foi todo meu, mas agora também é seu. Este episódio teve sonoplastia de Salomé Rita e fotografia de Nuno Fox. A coordenação é de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Mafalda Cruz e volto na próxima semana com todo o prazer. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.